Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje pela graça de Deus para ministrar mais uma palavra do Senhor. E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que hoje você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui sem essas preocupações que vêm pesando sobre os seus ombros e que vêm roubando a sua paz. Sabe, enquanto eu estava orando aqui, irmãos, Deus foi muito cirúrgico. Ele me mostrou exatamente o que você precisa fazer. E eu tenho certeza que até o final, no final da mensagem, no final da oração, você já não será mais a mesma pessoa. Aleluia! Irmão, sabe uma coisa que tem acontecido hoje em dia? É que as pessoas estão tão cansadas que elas não conseguem mais se concentrar na oração. Sabe quando você, depois de uma noite de sono, você acorda cansado mesmo assim? E aí você fica se arrastando ao longo do dia e quando você tenta se concentrar, quando você tenta orar, parece que o seu pensamento está longe, né? Você está pensando no boleto que tem que pagar, na preocupação com seus filhos, na preocupação com tantas coisas dessa terra que você não consegue mais buscar a Deus como antes. É como se houvesse uma barreira invisível. E aí alguém talvez chega para você e pergunta: você está cometendo alguma coisa grave assim que possa estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus? E aí nessa hora você não sabe responder porque na verdade você acha que por mais que você não é perfeito, você está no caminho sim do Senhor. Mas irmãos, posso explicar uma coisa aqui? Muitas vezes a gente acha que pecado é só assim uma coisa muito escancarada, uma coisa feia que você fez. Irmãos, eu quero mostrar aqui hoje um pecado que Jesus disse que vai acontecer com muita frequência no final dos tempos, que eu creio que nós já começamos, estamos no início das dores, como Jesus disse, mas precisamos vigiar muito com esse pecado que parece simples, parece uma coisinha tão boba e ninguém prega sobre isso, até mesmo porque é uma coisa forte, sabe? Nem todo mundo está preparado para ouvir. Deixa eu explicar outra coisa aqui também. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo o evangelho como se elas chegassem num restaurante e abrissem o cardápio e elas escolhessem só aquilo que elas querem para aquele dia. Irmãos, muitas pessoas acham que Jesus ele veio aqui nessa terra e ele fez só milagres e que ele não falou nada que seja tão difícil assim. Ele só falou frases bonitinhas, que são essas frases que a gente posta no Instagram, no Facebook, não é? Mas irmãos, tem umas frases aqui que Jesus contou que a gente prefere até pular, sabe? Talvez a gente pense assim, isso aqui é meio difícil de entender, mas na verdade a gente está fugindo da responsabilidade. E eu não sei se você sabe, mas tem uma profecia lá em Isaías capítulo 49, em que o próprio Jesus, ele fala com o seu Pai Celestial, com Deus, e Isaías, ele teve essa visão desse diálogo. Olha que interessante. E lá em Isaías 49, começa com Deus falando com Jesus o seguinte: Tu és o meu servo, eu te escolhi, e através de você eu vou mostrar o meu esplendor na vida dos homens na terra. Só que, irmão, sabe qual foi a resposta de Jesus, o Filho de Deus? Ele falou: Pai, eu acho que eu estou muito frustrado, porque parece que todo o meu esforço foi em vão. Eu preguei para as pessoas enquanto eu estava na terra e parece que elas não quiseram me ouvir. E então Jesus começa a se desabafar ali diante do Pai e Isaías registrou tudo isso. Depois você lê aí na sua casa, Isaías 49. Mas sabe como termina esse diálogo? O próprio Deus falando com seu filho Jesus. Mais ou menos assim, Meu filho, sabe por que você se frustrou? Sabe por que parece que as suas palavras não transformaram vidas como você gostaria? É porque na verdade eu estava preparando algo muito maior e melhor. Eu queria que você pregasse não só para os que são de casa, para os judeus, mas eu queria que você pregasse fora da nação de Israel, que as suas palavras, a sua morte e ressurreição chegasse também na vida daqueles que não são judeus, daqueles que são gentios, que sou eu e você. Olha como Deus é perfeito, né, irmãos? Hoje a nossa mente humana não entende muita coisa, mas Deus já está enxergando além. E a Bíblia diz, inclusive, foi o próprio Isaías disse, que assim como as nuvens estão acima da terra, assim também são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. E por que Jesus se sentiu frustrado? Porque ele mesmo disse que da boca dele saíam palavras afiadas. A boca dele era como uma espada afiada e por causa disso muitas pessoas não queriam ouvir essas partes difíceis, sabe? Jesus, ele certa vez, ele pregou uma mensagem tão dura que a Bíblia diz que até os discípulos, muitos dos discípulos, além dos 12,
eles foram embora para casa. E então Jesus se voltou para os 12 e ele perguntou a eles: e vocês? Vocês querem ir embora também para casa? Querem me abandonar aqui? E foi então que Pedro disse a seguinte frase: Senhor, nós vamos para onde? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Ou seja, a oração de hoje é só para quem quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Aleluia! A mensagem que eu vou trazer aqui vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza disso, se você colocar em prática, tá bom? E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, por que Jesus se frustrou? Será que ele se frustrou exatamente como nós? Sim, irmãos, Jesus, apesar de ser Deus, ele se esvaziou da glória de Deus. E ele viveu aqui nessa terra passando pelas mesmas coisas que você passa. Então, tudo que você está passando hoje, Jesus já passou por isso. Jesus ele já venceu todas essas preocupações dessa terra e ele hoje vai te ensinar como superar tudo isso, tá bom? Antes de começar então, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Clique nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas, para não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, então hoje nós vamos analisar aqui o ensinamento de Jesus que muita gente acaba não percebendo quando lê a Bíblia com pressa. Eu sei que a gente lê, a gente acha o texto bonito, mas a gente não entende o tamanho do alerta que o Senhor Jesus está deixando para nós hoje. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo na época, só para você entender o contexto. Jesus, ele estava lá no Monte das Oliveiras e era um momento de muita seriedade, porque ele estava explicando como seriam os últimos dias da humanidade. Olha isso, irmãos. Então ele começou a contar como seria a sua volta, ele começou a dizer como seria o fim dos tempos, e ele então falou dos sinais que iriam aparecer no céu. Ele falou que as nações iriam entrar em desespero, porque seria um tempo em que a própria natureza seria abalada, Deus estaria derramando juízo sobre o pecado de muitas pessoas, e ele então começou a falar de coisas grandiosas que a gente sempre escuta nessas pregações sobre o Apocalipse, sabe? Mas no meio de todas essas dificuldades, essas coisas ruins que iriam acontecer no final dos tempos, depois você pode ler na sua casa, Lucas capítulo 21, Jesus então para de falar sobre as coisas que vão acontecer do lado de fora e ele volta para o coração humano. Ele começa a dizer o seguinte, preste atenção com o coração de vocês. Então eu vou ler essa passagem, eu tenho certeza você vai ser muito edificado. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 21, dos versículos 34 ao 36. Preste atenção no que Jesus disse. Tomem cuidado, não deixem que o coração de vocês fique insensível por causa de farras, bebedeiras e preocupações dessa vida. Senão, aquele dia os apanhará de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os habitantes da terra. Fiquem sempre atentos e orem para que tenham forças para escapar de tudo que está prestes a acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Olha isso aqui, irmãos, preste muita atenção, eu vou te explicar o que ele quis dizer. Mas você percebeu a lista que Jesus montou aqui? Ele avisou para a gente tomar cuidado com 3 coisas que deixam o nosso coração pesado, o nosso coração anestesiado, vamos assim dizer, porque ele usou a palavra insensível. Ele disse assim, não deixe que o coração de vocês fique insensível. E aí então ele falou 3 coisas, por causa das farras, por causa das bebedeiras e por causa das preocupações dessa vida. E agora eu quero que você pare e pense numa coisa muito importante. Se eu perguntasse para você agora, o que você acha pior? Uma pessoa que bebe até cair ou uma pessoa que se preocupa com os boletos que ela tem que pagar, preocupa com um monte de coisas? É claro que você iria falar que é a bebedeira, Afinal de contas, a bebedeira, que é a embriaguez, isso aí é um pecado grave, todo mundo sabe disso. E a preocupação, muitas vezes, é só uma fase difícil, que a pessoa está passando. Na verdade, é até uma coisa de quem tem responsabilidade. Mas irmãos, pensa comigo, Jesus que conhece todo o universo, ele conhece o mundo espiritual, ele sabe como as coisas funcionam, ele colocou tudo isso numa mesma frase. Ele colocou a ansiedade com as coisas do dia a dia, o medo do que vai acontecer amanhã, a insegurança, talvez de perder o emprego, ou as brigas dentro da sua casa, na mesma prateleira espiritual da embriaguez, da bebedice, das farras. E por que será que Jesus faria isso, irmãos? Fala para mim, será que Jesus estava exagerando então?
De jeito nenhum, irmãos. Jesus nunca exagera, ele é a própria verdade. Então, o que ele está ensinando para nós hoje aqui é muito sério. O efeito que a preocupação causa na sua vida espiritual é o mesmo efeito que a bebida causa no corpo de alguém. Anote isso. Pense numa pessoa que está bêbada, por exemplo. Essa pessoa perde os reflexos, essa pessoa não consegue perceber quando o perigo está chegando, não é assim? Ela fica lenta, ela fica meio dopada, ela perde a noção do que é real. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje que a preocupação faz exatamente isso, só que não com o seu corpo, mas com a sua alma. A pessoa que vive preocupada, ela não precisa estar num bar caída no chão. Ela pode estar deitada na cama dela, de madrugada, com o corpo parado, com a cabeça girando a 1000 por hora. E é como se o coração dela, a alma dela estivesse embriagado com ansiedade e com medo, entendeu? Deixa eu te explicar mais um pouco aqui, só para você não ficar com dúvidas, mas eu quero que você continue até o fim, porque depois nós vamos orar e você vai poder alinhar o seu coração e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir de hoje, amém? E sabe qual é o resultado disso aqui que nós lemos no versículo 34 de Lucas 21? Jesus disse que aquele dia, ou seja, o dia da vinda dele, vai nos pegar de surpresa. Se nós continuarmos com o coração todo atribulado, com esse pensamento que eu sei que fica martelando aí na sua mente todo dia, é aquele pensamento assim, e se isso der errado? E se tudo começar a desmoronar? E se eu não der conta? E se acontecer isso, aquilo, outro? Isso aí fica martelando na sua mente, e aí de repente você perde a capacidade de ouvir a voz de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer o tempo todo nos consolar, nos encorajar, nos direcionar no caminho certo, mas muitas vezes é como se a linha do nosso telefone estivesse ocupada, entendeu? Ele quer falar com a gente, mas existe uma interferência na nossa alma. E é por isso que Jesus disse que essas preocupações com a vida, que aconteceriam principalmente no final dos tempos, elas tornariam o nosso coração pesado, insensível. É como se você acordasse de manhã, abrisse a sua Bíblia, mas você não consegue entender nada do que está lendo. Ou então você faz a sua oração, você ora aqui comigo todo dia, mas você sente que a sua oração não passa do teto, porque é como se houvesse uma barreira invisível. E isso não acontece porque Deus se afastou de você, de forma alguma, mas principalmente porque o seu coração já não recebe mais. O seu coração está embriagado com as preocupações dessa vida. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, como é que eu não vou me preocupar, pastor? As contas estão chegando, as dívidas estão aí, os meus problemas são enormes, pastor. Eu simplesmente não consigo pensar em outra coisa. E meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu entendo perfeitamente, eu já passei por isso. Eu já estive num momento da minha vida em que eu me preocupava tanto que eu não conseguia gravar vídeos direito, eu não conseguia deixar essa ansiedade de lado. É como se eu tivesse colocado muita lenha numa locomotiva e acendesse o fogo, e agora essa locomotiva estava a 1000 por hora e eu não conseguia mais parar ela. Da mesma forma, a minha cabeça estava assim, irmãos. Eu pensava e pensava nos problemas, nas preocupações, e eu não conseguia me concentrar em Deus. Então, resumindo, o que Jesus quis dizer é exatamente isso. A nossa mente fica atribulada e muitas vezes a gente começa a sofrer por coisas que ainda não aconteceram e muitas vezes nem vão acontecer, entendeu? É por isso que Jesus disse no versículo seguinte, o versículo 35, que se nós não vigiarmos nessa área, nós vamos cair numa armadilha. E para pensar numa coisa, uma armadilha ela é feita para pegar o animal no momento em que ele está distraído, não é? O bicho está ali andando sem prestar atenção e de repente, clac! Essa armadilha fecha e acaba matando, acaba prendendo aquela isca, aquela presa. Irmãos, a preocupação é justamente essa distração. Enquanto você fica com o seu olho travado ali no dinheiro, na preocupação com a família, na crise do seu casamento, você para de vigiar na sua vida com Deus. E é nesse exato momento que o dia ruim chega, que a tentação aparece e que o desânimo derruba você, porque agora você já não tem mais forças para orar, para resistir, entendeu? Quantas vezes você caiu em tentação porque você estava fraco espiritualmente? E só para você ver que isso aqui não é uma frase apenas de Jesus,
mas foi confirmado também pelos apóstolos. O apóstolo Pedro, por exemplo, que quase se desviou de Jesus porque ele acabou cedendo às tentações. Ali no momento em que Jesus estava sendo machucado, torturado para ser levado à cruz, Pedro simplesmente negou Jesus 3 vezes. Ele ficou com medo, ele ficou preocupado. E olha só o que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. E depois da explicação eu vou fazer uma oração por você. Olha só o que Pedro disse: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, seu inimigo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha isso aqui, irmãos. Muitas vezes a gente só lê o começo, né? A gente lê o versículo 7 e acha que ele está separado do versículo 8. Porque no 7 fala palavras boas, né? Palavras de ânimo, entregue suas preocupações a Deus, porque Ele está cuidando de vocês. Mas no versículo seguinte, Pedro ele mostra que está acontecendo uma batalha espiritual. E ele disse: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, seu inimigo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu sei que nessa hora muita gente diz assim: mas pastor, a Bíblia não diz que o diabo está ao nosso derredor e que os anjos estão ao nosso redor? Irmãos, na verdade, se você olhar no dicionário, redor e derredor é a mesma coisa, entendeu? Então o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: vigiem, porque o inimigo ele está rondando, ele está passeando em volta de você, ele está querendo que você caia. E é por isso que antes ele disse o seguinte: entreguem suas preocupações a Deus, porque se você não entregar para o Senhor essa preocupação, você vai se tornar uma presa fácil. Irmãos, o leão ele não ataca quem está atento, de pé, olhando para todo lado. Não, o leão ele escolhe a ovelha que está distraída, que está olhando para baixo, que está isolada dentro dos seus próprios pensamentos. E quando você fica remoendo um problema dia e noite, você acaba se isolando espiritualmente. Você para de ter comunhão de verdade com Deus e você para de adorá-lo. E aí você começa a se tornar um alvo. E eu sei que nessa hora talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, então será que o inimigo não está nem precisando ter um esforço comigo, porque a minha própria ansiedade já está fazendo o trabalho dele? Irmãos, é exatamente isso. Se a sua preocupação está te paralisando, se ela está tirando o seu sono, se ela está roubando a sua paz e impedindo você de confiar no Senhor, então ela está cumprindo o mesmo papel que um ataque espiritual direto faria. Ela está neutralizando você, entendeu? Então, parar de ficar ansioso não é só uma questão de cuidar da sua saúde mental ou de tentar ficar um pouquinho mais calmo. Não, irmãos, é um ato de guerra espiritual. Entende o que eu quero dizer? Jesus estava querendo dizer exatamente isso. As pessoas que estão carregando um fardo muito grande, elas não estão preparadas para a batalha. E aí então, só para a gente encerrar, eu quero te mostrar exatamente o que você deve fazer. Porque aqui Jesus nos deu o diagnóstico da doença, né? Que é a preocupação. E Pedro, ele acabou complementando, ele mostrou o caminho da cura. Ele falou: você tem que lançar a sua ansiedade, você tem que entregar nas mãos de Deus. E quando ele fala sobre lançar, ele está dizendo o seguinte: não adianta você orar e daqui a pouco você pega o problema de volta. Irmãos, é literalmente se livrar desse peso. Mas eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te mostrar que existe sim uma maneira de você estar atento espiritualmente e não perder essa guerra. Tente imaginar aí uma mãe que está muito preocupada com o seu filho. Aí ela começa a orar dessa maneira: Senhor, toma conta do meu filho, proteja o meu filho lá, Senhor, ele foi para a festa, para a bebedeira. O meu filho, Senhor, precisa de ti, abra os olhos dele. E essa mãe, finalmente, ela termina a oração dizendo: Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Mas aí, passa aí uns 5 minutinhos, 10 minutos, e ela está ali, roendo as unhas, ela está imaginando que o pior pode acontecer. Irmãos, isso não é entregar. Isso aí é só contar para Deus o que está acontecendo, o que está deixando você preocupado. Irmãos, Deus não precisa que a gente dê a notícia para Ele. Ele precisa que a gente confie nele totalmente. Amém? Então eu vou te dar aqui uma sugestão, uma ideia que veio no meu coração agora e que você pode colocar em prática aí. Anote num papelzinho, ou então anote em 3 papéis. Vamos pensar assim: coloque em 3 papéis qual é a sua preocupação. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai colocar dentro da Bíblia.
coloca dentro da Bíblia e quando você começar a se preocupar de novo, quando começar a vir na sua mente aquele pedido de oração que você pede toda hora, você vai falar para sua mente mesmo, você vai dizer aí, eu não tenho mais esse problema para resolver, eu já coloquei nas mãos de Deus, Deus está cuidando disso aqui, eu não vou me preocupar mais, eu vou apenas confiar que o Senhor está trabalhando a meu favor, amém? Eu sei que parece uma coisinha tão boba, né? Tão simples, mas irmãos, isso exige que você quebre o seu orgulho, porque no fundo a gente gosta de se preocupar, sabe por quê? Porque dá aquela ilusão de que nós estamos no controle. A gente acha que se nós sofrermos bastante, o problema vai se resolver, mas Jesus nos disse lá em Mateus capítulo 6, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Ou seja, irmãos, a preocupação é inútil e, além de tudo, é perigosa, entendeu? Deus quer que você supere todas essas coisas, todas essas preocupações. E o próprio Jesus disse lá em Lucas 21, para que vocês possam permanecer de pé quando o Filho do Homem vier, quando Jesus voltar. Aleluia! Então tudo que Jesus quer que você faça hoje é o seguinte, vá até Ele com seu coração cansado, sobrecarregado, e Ele vai te dar descanso. É isso que está escrito em Mateus 11, 28. Irmãos, Jesus ele quer tirar esse peso e por isso nós vamos orar agora. E em lugar desse fardo que você vai entregar nas mãos dele, ele vai colocar sobre você o fardo dele, que é leve, que é suave. Aleluia! Imagine o alívio de saber que agora você não tem que mais carregar o mundo nas suas costas. Você não precisa perder noites de sono. Você não precisa acordar pela manhã e começar a remoer essas dificuldades. Você pode usar esse tempo para adorar o Senhor, porque agora você já aprendeu esse princípio espiritual. O diabo queria que você ficasse atormentado, se sentindo culpado com os seus pecados que você cometeu. Mas irmãos, Deus ele não te acusa, ele simplesmente te oferece o perdão. Mas você agora tem que confiar nele, não só da boca para fora. Ele quer que você tenha a atitude certa no meio da tempestade. E essa atitude é confiar e entregar tudo nas mãos dele. Aleluia! Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero muito que no final da oração você compartilhe. Eu não sei se você já viu esse botãozinho de compartilhar embaixo do vídeo. É na verdade um simples botãozinho com uma seta para a direita. Quando você clicar ali, é só selecionar o WhatsApp e enviar para as pessoas que você ama. E se elas receberem essa oração, elas vão saber que você ama muito elas, porque você compartilhou o bem mais precioso, que é a palavra de Deus. Aleluia! Feche os seus olhos então e vamos orar de todo o nosso coração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua misericórdia que não tem fim, pelo teu amor que nunca nos deixou faltar nada. Senhor, tu és maravilhoso, a tua palavra é como lâmpada para os nossos pés, e hoje ela trouxe luz para os nossos caminhos. Ela iluminou aquilo que estava escondido no nosso coração. A verdade, Senhor, é que nós estamos muito preocupados e nós deixamos de contemplar a tua beleza, a tua santidade. Senhor, eu te agradeço, Pai, nós te agradecemos pela vida, pelo pão que nós temos na mesa e até mesmo pelas lutas, porque elas nos fazem olhar para Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nenhum de nós, mesmo quando nós estamos distraídos, com o coração pesado, insensível, lentos para entender tudo que o Senhor quer nos falar. Deus, obrigado por esses momentos de oração, porque é aqui que nós alinhamos o nosso coração contigo. Eu te agradeço por essa porta tão abençoada, meu Pai. E nesse momento eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor sabe exatamente o peso que cada um está carregando nas costas agora. O Senhor tem visto, meu Pai, as noites de sono, as noites em que essa pessoa não consegue pregar o olho, essa pessoa vira para o lado, vira para o outro e parece que a mente não desliga. Os pensamentos ficam sempre voltando no medo, na falta de dinheiro, na doença, na solidão. Meu Deus, quantas vezes, meu Pai, o teu filho e a tua filha tentaram resolver tudo sozinhos, na força do braço, e o único resultado que eles tiveram foi o cansaço e a tristeza. Eu te peço perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes em que nós deixamos as preocupações dessa vida ocuparem o nosso coração, que é um lugar que pertence só a Ti, Senhor.
Perdão, Senhor, porque muitas vezes a gente vive como se o Senhor não fosse poderoso o suficiente para cuidar das nossas necessidades. Ó Senhor, nós achamos que essa ansiedade é normal, mas a Tua palavra nos mostrou hoje que na verdade ela é uma armadilha que está nos prendendo. É por isso que a gente não tem mais experiências contigo, é por isso que a gente não consegue mais se concentrar nas orações. Ó Deus, eu oro nesse exato momento contra todo espírito de perturbação, de ansiedade, de medo, de opressão que está tentando travar a vida dos teus filhos. Eu repreendo essa sensação de peso que não sai das costas. Eu repreendo a falta de sono, o pânico e todos esses pensamentos que dizem que vai dar tudo errado ou de que o fim chegou. Repreendo em nome de Jesus. Sai agora da mente e do coração dessa pessoa, em nome de Jesus, toda preocupação. Ó Senhor, toca no coração dessa mãe que está sofrendo pelo filho, que se perdeu nas drogas, no crime. Toca naquele pai de família, meu Deus, que fica olhando para as dívidas e não encontra uma saída. Traga da tua paz, Senhor. Esse homem que está desesperado, perdeu a família, está sofrendo as dores das consequências do pecado. Senhor Jesus, oferece a graça, o perdão. Visita também agora, Senhor, essa pessoa que recebeu uma notícia ruim do médico e sente o medo da morte de perto, como se fosse um leão rugindo. Ó Deus, quebra essa armadilha agora, Pai. Que essa pessoa sinta agora o peso sendo tirado das costas. Tira com a tua mão, Jesus, todo medo, toda preocupação. Ó Senhor, eu declaro a cura emocional sobre esta vida. A cura onde existem traumas antigos, onde o medo criou raízes profundas. Que o teu Espírito Santo sopre o fôlego de vida, uma paz que ninguém consegue explicar. Não aquela paz que o mundo oferece quando tudo está bem, mas a paz de Cristo que nos mantém firmes mesmo quando a guerra está acontecendo lá fora. Ó Deus, eu oro por cada pessoa que decidiu entregar agora as preocupações nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos crendo que o Senhor já recebeu cada um dos nossos pedidos. São milhares de pedidos de oração, meu Pai. Traga de volta, Senhor, a tua paz, a tua alegria. Nós não queremos perder um dia sequer mais longe da tua presença. E para isso nós te pedimos, ó Deus, a coragem para confiar, a ousadia para descansar de verdade, meu Deus. Que o sono dessa noite seja calmo, que o Senhor renove as forças, que esse dia, meu Pai, seja marcado pela tua presença, que faz toda a diferença. Aleluia. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você sente que precisa recomeçar do zero com Deus, se você percebe que a vida e as preocupações levaram você para bem longe do Senhor, eu quero fazer uma oração agora, mas eu quero que você repita essas palavras. Faça com toda a sinceridade do seu coração. É só você dizer assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu entrego a minha vida, os meus problemas e o meu futuro nas Tuas mãos. Me perdoe, Jesus, pelos meus erros e me limpe de todo o mal. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me dar a vida eterna. E por isso eu te recebo hoje como meu único Senhor e Salvador. Eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu decido hoje andar na Tua presença. E eu te peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, esta mensagem, esta oração, que chegou como uma semente em terra preparada. Eu sei que muitas pessoas foram alcançadas, meu Pai, mas eu te peço agora que esta mensagem, esta oração, alcance milhares e milhares de lares, e que o Senhor cumpra a Tua vontade na vida deste homem e desta mulher que acabaram de fazer esta oração comigo. Que o Teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família,
falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.